O país do futebol, pela primeira vez, será palco do maior evento poliesportivo do mundo, as Olimpíadas. Ao todo, mais de 12 mil atletas vão estar por aqui, disputando 28 modalidades diferentes. O evento promete ser uma grande festa. Mas o Brasil está preparado? E qual será o legado que as Olimpíadas vão deixar? Os Jogos Olímpicos são o tema de hoje. Se liga que o Antenados está no ar. Olá! O programa de hoje é sobre os Jogos Olímpicos. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo o professor doutor em Educação Física, Leandro Mazei. Olá, professor, seja bem-vindo. Obrigado. E os alunos da universidade, Matheus Lima, Giovana Cruz, Mariana Monteiro, Giovana Lopes, Gabriel Albuquerque e Pedro Mazuco. Sejam bem-vindos. Bom, para começar, eu quero saber aqui, quem pratica algum tipo de esporte? Eu. O que vocês praticam? Natação, aqui pela faculdade eu nado e jogo rende. Pedro? Eu jogo vôlei, rende e futebol. E vocês aqui? Eu jogo vôlei e rende. Futsal e handball. Eu, natação e vôlei. E vocês, gente? Eu praticava natação quando pequena, mas agora não pratico mais. E em questão de esportes olímpicos, o que vocês gostam de assistir? Natação. Tudo. Ah, eu assisto tudo é bastante bom. ginástica artística, que eu gosto. Também. Que eu já fiz, então, também quando mais nova. E eu adoro assistir masculino e feminino, ginástica artística, sempre. E assim, professor, você é um ex-atleta do judô. Sim. Conta pra gente como você entrou nessa modalidade. Bom, acho que a maioria das pessoas que começam a praticar uma modalidade específica tem algumas histórias curiosas, né? A minha não podia fugir disso. Eu comecei a praticar judô por acaso, eu ficava muito doente, né? E até que um dia, por volta dos 5, 6 anos, um médico falou, olha, coloca o moleque para fazer alguma coisa, uma atividade esportiva. E como na minha família tem muitos primos homens e a briga corria solto, por acaso um dia passou uma perua de levar os alunos numa academia, eu vi a foto de um golpe e pedi para o meu pai me colocar. Mas foi mais por questões de saúde mesmo do que alguém na família que já praticava ou algo mais específico assim. Entendi. Na casa de vocês, a família de vocês tem costume em assistir esportes nos Jogos Olímpicos? Então, lá em casa é só natação mesmo, porque o meu irmão ele pratica até hoje. E, assim, a gente conhece algumas pessoas que vão para Olimpíadas, né? Porque a gente tem amigos do Pinheiros, que como a gente competia profissionalmente, a gente tem amigos do Pinheiros, amigos do Paineiras, e aí eles acabam indo. Então é muito legal, a gente tá lá assistindo, a gente vê quem a gente conhece e tal. Então acho que a gente se sente mais próximo, assim, da natação mesmo. Os outros esportes a gente assiste às vezes, mas... Vocês? Em casa, meu irmão mais velho já jogou handebol profissionalmente, né? Já foi seleção brasileira, então também tem o mesmo caso de pessoal que tá indo para Olimpíadas me conhece desde pequeno, então eu vou assistir. Ou senão, se eu não posso ir no ginásio, eu assisto de casa, conheço o pessoal que está lá. Minha mãe também foi atleta, então sempre tive bastante incentivo ao esporte. Assim, no meu caso, eu sempre gostei de assistir esportes menos populares para também aprender um pouco como funciona. E, professor, como esses esportes, como essas modalidades podem atrair o público? Aqui no Brasil a gente tem muita cultura do ídolo, né? Então eu imagino que se alguma modalidade que não tenha tanta conhecimento do público em geral, ou seja, ou que passe muito na mídia em geral, se tiver algum medalhista, essa modalidade pode dar um impulso aí no país. Assim como aconteceu no Taekwondo há uns anos atrás, tanto nas Olimpíadas como nos Jogos Pan-Americanos, né? E outras modalidades aí que têm atletas bem preparados e que podem conquistar alguma medalha. Você acha que a gente pode dizer, ou um dia a gente vai poder dizer que o Brasil não é um esporte não é um país de esporte só? Eu acho que a gente já pode falar isso, né? Eu acho que até pelo resultado da Copa do Mundo, que decepcionou muita gente, muitas pessoas já olham com mais ênfase para o voleibol, para o judô e para a natação.
e para diversas modalidades. E os Jogos Olímpicos é um dos motivos para esse olhar diferenciado para outros esportes aí, né? As pessoas estão procurando, quero praticar outras coisas a não ser o futebol. Vocês acham que o fato dos Jogos serem aqui no Rio de Janeiro ajudou a popularizar esses esportes? O vôlei, a natação? Eu acredito que alguns esportes as pessoas procuraram conhecer mais. Tomou mais conhecimento, até por saber quem viria para cá. Acredito que a mídia também trouxe bastante essas informações, para deixar todo mundo mais ligado. O que você acha, Pedro? Dentro do Brasil, assim, o vôlei já está muito popular, né? Além do futebol, o vôlei, o handebol, por conta das meninas terem sido campeões mundiais, cria uma visibilidade muito maior ao esporte, tanto o masculino e o feminino, né? O campeonato está mais forte esse ano, tem muitos atletas europeus vindo. Então, você pode sempre, tem um cara que joga na França, então ele vai vir jogar aqui no Brasil, então acho que cria uma visibilidade maior. Sim. É o que ele falou, o caso do atleta mesmo. Sim, eu acredito que sim, acho que não a cidade, o atleta. Entendi. Professor, explica um pouco pra gente melhor o que é os Jogos Olímpicos, o que são as Olimpíadas? Bom, é uma pergunta complexa. Os Jogos Olímpicos, eles contemplam aí o que a gente chama de Olimpíada, que é um período de 4 anos. Né? Então, os Jogos Olímpicos é o final aí e ao mesmo tempo o início de um ciclo, né? Para muitos atletas hoje e para quem gosta do esporte. É um resgate aí dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, né? Da Grécia Antiga, que não existiam só os Jogos Olímpicos, existiam o que a gente chama de Jogos Pan-Helênicos, que era a contemplação aí dos deuses da mitologia grega. E no final do século XIX, com uma iniciativa aí de alguns filósofos, pesquisadores, estudiosos e acadêmicos, se resgatou aí alguns valores que a Grécia Antiga tinha com relação à cultura do corpo, só que agora em formato de esporte mesmo, né? Então, na Grécia Antiga tinha um vínculo mais religioso, ao esporte na Idade Moderna, aí, com esse resgate no final do século XIX, tinha outros objetivos bastante voltados com a união, com o que a gente chama hoje de fair play, com a ética, com a celebração das nações e por aí vai. Né? Então, os Jogos Olímpicos, eles evoluíram durante todo o século XX. Eles começaram, na verdade, no final do século XIX, em 1896, né, com os primeiros Jogos em Atenas, mas, obviamente, que boa parte que eles ocorreram foram no século XX, e ele retrata um pouco a sociedade humana, ao mesmo tempo que ele influencia a sociedade humana. Então, todos aqui, a maioria de nós, estamos usando tênis. Não é por acaso, é porque é um calçado desenvolvido aí para o desempenho esportivo. Antes todo mundo usava sapato. Né? Então ele influencia a sociedade humana e retrata também algumas, não só as coisas positivas que nós temos ainda enquanto ser humano, mas também as coisas negativas. Então se fala bastante da corrupção hoje em dia, o esporte de certa forma ele retrata essa realidade. Assim como ainda celebra alguns valores positivos que, digamos que ainda o esporte consegue manter comparado a outras manifestações humanas aí, como política ou economia, né? Então, o esporte ainda celebra a questão do fair play, a questão de ajudar o mais fraco ali em algum desempenho esportivo, a questão de valorizar o desempenho, né? Porque os atletas estão ali, eles superam realmente bastantes limitações físicas, digamos assim, eles são super-homens mesmo. Então, é muita coisa que é celebrada ali no momento dos Jogos Olímpicos. Não daria para explicar em uma palavra ou até em algum programa. É muito grande, né? É muito grande essa representação. Acho que para os atletas e para quem gosta de esporte é um momento único, assim. Então, os atletas que estarão representando o Brasil lá nos Jogos Olímpicos, eles têm que ser muito aplaudidos, eles têm que ser muito valorizados, porque eles superaram muita coisa para estar ali. Não só medalhistas, mas apenas participando. O Antenados conversou com alguns alunos da universidade para saber o que é a Olimpíada para eles. Vamos ver? A maior festa do esporte mundial está chegando ao Brasil pela primeira vez. Eu fui conversar com os alunos da universidade para saber o que eles acham das Olimpíadas. Eu acho que, acima de tudo, é a união das nações em torno do esporte, em geral, esquecendo os outros problemas que tem os outros países. É um evento que dá um estímulo ao esporte para as pessoas, que hoje em dia também tem um aumento nas pessoas com sobrepeso,
Isso acaba prejudicando a saúde delas. É mais pela criançada, né? Que apoia a criança hoje em dia a desenvolver mais o esporte, que não é tão praticado assim mais. Não é normal você ver uma criança na rua querendo jogar bola. Você até vê mais menos, né? Hoje em dia é mais a tecnologia influenciou mais as crianças, né? Mais do que o esporte. Bom, a gente viu na matéria que, para os alunos, as Olimpíadas são mais que um evento, assim como o professor disse. Na opinião de vocês, o que a Olimpíada representa? Eu acho que ela traz um pouco de patriotismo, que é o que falta muito para as pessoas. Elas só são patriotas, na maioria das vezes, quando envolve esporte. Para torcer para a seleção, futebol, vôlei. Na hora de cantar o hino? Só. Vocês? Eu acho que é um evento muito complexo, né? Vai muito além do esporte, do patriotismo. Como o professor disse, é uma coisa difícil de se explicar. Bom, e com esse papo, o Antenados vai para um rápido intervalo. Não saia daí que no próximo bloco tem mais sobre as Olimpíadas. A gente volta já. Nascido em 1885, em Belém do Pará, o tenente Guilherme Paraense foi o primeiro atleta brasileiro a conquistar uma medalha de ouro para o país, na modalidade de tiro esportivo, nos 7º Jogos Olímpicos, acontecido em Antuérpia, na Bélgica, em 1920. Guilherme Paraense foi o único campeão olímpico brasileiro durante 32 anos e teve também a honra de ser o primeiro porta-bandeira olímpico do Brasil. Ademar Ferreira da Silva foi um atleta brasileiro de salto à distância. Ele conquistou a primeira medalha de ouro nas Olimpíadas de Helsinki, na Finlândia, em 1952, quando bateu o recorde 4 vezes durante a competição. Em 1956, consagrou-se novamente campeão nas Olimpíadas de Melbourne e se tornou naquele momento o único bicampeão olímpico brasileiro. O Antenados está de volta e o tema de hoje são os Jogos Olímpicos. E você sabe como surgiu isso tudo? Bom, o Antenados vai mostrar para você. As Olimpíadas surgiram em 776 a.C. para homenagear o deus grego Zeus na cidade de Olímpia, na antiga Grécia. Lá eram disputadas modalidades como artes marciais, hipismo, corrida e pentatlo. Mas em 394 d.C., os Jogos foram interrompidos, quando o imperador de Roma, Teodósio II, invadiu a Grécia e ordenou o encerramento das competições. Depois de quase 1.500 anos de esquecimento, as Olimpíadas voltaram em 1896, quando o francês Pierre de Coubertin criou o COI, Comitê Olímpico Internacional, e os Jogos Modernos. A primeira edição ocorreu em Atenas, com apenas 280 atletas de 13 países. Desde então, as Olimpíadas acontecem de 4 em 4 anos e o número de competidores e nações não param de crescer. Somente nos anos de 1940 e 1944, os Jogos não foram realizados por causa da Segunda Guerra Mundial. Ao todo, 24 cidades já foram sede, mas pela primeira vez, os Jogos vão ocorrer na América do Sul, no Rio de Janeiro. São esperados mais de 12 mil atletas de 206 nações diferentes, disputando 28 modalidades. A maior festa do esporte mundial vai começar no dia 5 de agosto e a expectativa por aqui já é grande. Professor, a gente viu na matéria que o fundador do COI, Comitê Olímpico, Pierre de Coubertin, ele acreditava muito no papel social que as Olimpíadas possuem. Depois de tanto tempo, mais de 120 anos, você acha que as Olimpíadas ainda possuem esse papel ou mudou alguma coisa? Sim, eu acho que possuem, não da mesma forma como no final do século XIX, né, que era algo mais celebrando a união das nações e era um movimento mais de aristocratas, né, de pessoas ricas. Quem poderia praticar esporte no final do século XIX era quem tinha dinheiro. Mas hoje ele ainda tem os Jogos Olímpicos ainda contemplam a questão de oportunidade, de justiça.
Então, são poucas as coisas hoje na nossa sociedade que você tem regras iguais para todos. Eu estou dizendo a regra da disputa, por exemplo, 100 metros, a regra é igual para todo mundo. Está certo que a preparação dos atletas ela é diferente de acordo com o país que eles treinam e foram formados, etc. Mas, a princípio, se o país investir no esporte como as grandes potências esportivas investem, qualquer indivíduo que tenha talento e que as pessoas acreditem nele, ele vai ter condição de disputar uma medalha nos Jogos Olímpicos. E se a gente fazer uma reflexão aqui e parar para pensar qual é outra situação na nossa vida que tenha a mesma igualdade de oportunidade, assim, são pouquíssimas, aliás. Então, até para procurar emprego hoje, a gente sabe que tem muitas coisas que influenciam, não só a sua capacidade. No esporte, não. No esporte, teoricamente, se você tiver talento e você buscar o seu sonho... É mais justo, né? Você consegue aí ser medalhista. Então, a gente vê países africanos com medalhistas, América do Sul, qualquer país do mundo, em algumas modalidades, tem alguém que supera até as adversidades políticas, econômicas e diversas aí. Entendi. Falando um pouco aqui das Olimpíadas no nosso país, você acha que a gente está preparado para receber esses Jogos Olímpicos este ano, com toda essa crise, essa situação? Eu acho que os Jogos eles vão ser muito bem realizados, né, com relação ao evento. Mesmo com a crise que nós estamos passando no momento, a organização não parou, principalmente das obras em si. Por outro lado, acho que o Brasil perdeu uma oportunidade de o esporte ficar mais alavancado, né, mais desenvolvido no nosso país. Então, infelizmente, se investiu em atletas já formados que vão competir pela medalha e esqueceu quem vão ficar no lugar desses atletas depois dos Jogos, né? Então, essa continuidade do processo de formação dos atletas que nós da educação física, os pesquisadores em geral que estudam esse tema, a gente tem essa certa preocupação, o que vai ficar depois dos Jogos. Então, teoricamente, ainda não dá para falar isso, mas alguns indícios de que, em termos de políticas esportivas principalmente, o Brasil perdeu uma oportunidade. Você acha que tanto o Brasil como o governo e o Comitê Olímpico prepararam bem os seus atletas para a competição? Só voltando um pouquinho na temática anterior, né? Então, na Copa teve esse momento de escape da população em geral, né? Mesmo quem estava protestando não vai ter Copa, depois do primeiro jogo acabaram seus protestos, ou a maioria deles, né? Depois veio aí a história do 7-1 e todo mundo voltou à realidade. Mas eu acho que os Jogos Olímpicos vai ser parecido, né? A gente vai ter esse momento de escape com relação à população em geral. Com relação ao desempenho dos atletas brasileiros, que é a próxima pergunta, então, existem metas, né, a serem atingidas. Então, o Comitê Olímpico Brasileiro e o Ministério do Esporte busca aí ficar entre os 10 melhores num quadro de medalhas. Isso significa por volta de 27 a 30 medalhas, depende, obviamente, do desempenho dos outros países. Eu acho que o Brasil tem condições de chegar nesses números, porque quando um país cedia os Jogos Olímpicos, tem o famoso fator casa. O que aconteceu com o Reino Unido em 2012. Acontece, na verdade, com todos os países. Reino Unido, e se a gente for... A China, a Grécia. A própria Grécia, né, que atingiu um número aí nunca atingido por eles até então, a Espanha, a Coreia e por aí vai. Então, isso a Austrália também, antes que eu esqueça. Então, isso vai ser... O resultado do Brasil vai ser o melhor de todos os tempos, com certeza. Talvez não chegue nos 10 primeiros do quadro de medalhas, ou talvez sim, mas o fato de todas as modalidades terem representantes brasileiros, isso pode alterar o quadro, e algumas modalidades que já não conquistavam mais medalhas, como por exemplo o basquete masculino, eu acho que vai chegar entre os 3 primeiros, o handebol feminino está bem preparado, e uma série de outras modalidades deram uma impulsionada aí nos últimos anos. Eu acho que o desempenho vai ser bom. Como eu falei antes, a grande dúvida vai ser o depois. Algumas modalidades, elas já se prepararam, investiram agora e acho que vai ter resultado só em 2020 em Tóquio. Outras vão ter o resultado agora no Brasil e depois eu não sei o que vai acontecer. E no caso do judô, que é o seu esporte, professor? Isso. O judô, nós temos aí 2 cenários, né? Nós temos a seleção feminina, que ela está no auge nesse momento. Tem aí de 3 a 4 atletas que têm chance real de medalha. A Mayra Aguiar, a Rafaela Silva, a Érica Miranda. A Sara,
ela foi campeã em Londres, né, campeã olímpica, primeira mulher campeã olímpica aí no judô. Se ela conseguir ficar entre as 3 primeiras, ela já consegue um fato muito grande, que é ser medalhista em 2 Jogos Olímpicos. Ela tem chance porque nesses últimos anos ela conseguiu uma boa preparação. Já o outro cenário é a seleção masculina, que apesar da gente ter vários ídolos compondo a seleção, é uma seleção com uma idade um pouco mais avançada. E Jogos Olímpicos você tem que estar no máximo ali de desempenho físico, com relação à questão biológica mesmo. Claro que eles têm chance, todo mundo tem chance, mas estatisticamente não é um cenário muito bom. Difícil. Eu imagino que o investimento que a Confederação Brasileira de Judô fez nesse último ciclo e até no ciclo anterior, que é de 2008 a 2012, né, Pequim, Londres, investiu bastante nas seleções de base e esse fruto vai ser colhido em 2020. Tanto no masculino como no feminino. Entendi. Em quais modalidades você acha que o Brasil tem condição de se destacar? Tanto coletivo ou individual? Eu acho que tem bastante chances na natação, no vôlei masculino. Tanto no feminino também. Eu acho que o handball feminino também está bem preparado. O futsal feminino. Futebol, na verdade, né? Futebol. E o futebol masculino, você acha que pela primeira vez? Para ser campeão, acho que não está pronto ainda, mas acho que entre os 3 primeiros fica. Querendo ou não, o Brasil nunca deixou de ser forte no futebol, né? Sempre está entre os finalistas ou entre os 4 primeiros, então acho que... O que você acha, professor? São bastantes modalidades aí para serem citadas, né? O próprio judô é a modalidade que mais trouxe medalhas para o Brasil na história dos Jogos Olímpicos, são 19 medalhas. Nos últimos jogos foram 4, só no judô. A expectativa é que repita esse número e talvez 5 ou 6 medalhas aí no total. Aí o iatismo, que tradicionalmente traz medalha, a natação, o vôlei, obviamente, o boxe conseguiu medalhas na Olimpíada anterior, acho que também traz de novo, porque agora tem o gênero feminino e o feminino ainda não existe um país ali com supremacia. Acho que na luta olímpica vem uma medalha, que vai ser inédita. Futebol, o masculino e o feminino possuem chances, acho que mais o masculino dessa vez. Basquete masculino, como eu já citei, o handball, falta alguma coisa. Ginástica, a ginástica com o Zanetti, talvez. Até que o remo também está evoluindo tem bastante. O remo tem alguns talentos individuais que podem trazer. Então, para vocês... O tiro, tem um brasileiro muito bem classificado. O tiro, o arco também. Ou seja, né, a gente tem potenciais medalhistas em modalidades que o Brasil nunca conseguiu medalha, né, na verdade. Então, e aí vem o fator casa. Se não acontecer a mesma coisa que aconteceu na Copa, né, onde os atletas do futebol se sentiram pressionados, até psicologicamente, isso ficou nítido. Se os atletas estiverem preparados e a torcida ajudar, né, e eles souberem canalizar essa energia positiva e não negativamente, né, não se sentirem pressionados negativamente, eu acho que vão vir bons resultados aí, de uma forma geral, em várias modalidades. Professor, como você acha que a preparação dessas modalidades pode influenciar na educação do país? O esporte, ele pode ser uma ferramenta de educação. Na verdade, essa foi a origem aí do esporte que a gente conhece hoje. Começou nas escolas inglesas, o próprio ideal do Barão de Coubertin era um pouco isso, né? O esporte como uma ferramenta educacional. E a juventude que vê o atleta desempenhando e, se possível, vencendo, uma lágrima no pódio, aquela lágrima é verdadeira, né? Como já diziam muitos artistas aí. Eu acho que isso pode servir como um exemplo para a juventude, como uma forma de superação e uma superação positiva, né? Sem aquela questão de puxar o tapete ou pisar nos outros para subir na vida. É uma superação individual, que a pessoa foi ali porque ela quis e ela fez tudo para chegar onde ela vai chegar nos Jogos Olímpicos. Esse tipo de exemplo é muito positivo. Tanto é que o Comitê Olímpico Internacional, quando tem questões de doping, né, ele é bastante severo na maioria dos casos, porque isso vai contra os valores positivos que existem no esporte. Então, essa questão do indivíduo ali, atleta, ser um exemplo positivo para as pessoas, acho que pode ser utilizado como uma ferramenta educacional
obviamente, pelos professores de educação física que estão ali na escola, utilizando o esporte como ferramenta de aprendizagem ali dos alunos. Vocês acham que vai existir esse legado para a educação através dos jogos? Eu acho que sempre é legal uma criança ver um atleta, não só no individual, como um grupo, vencer. Saber que um cara da periferia, da onde a maioria das pessoas vem do esporte, né? Principalmente do futebol, que se vê em muitos casos. Acho que é legal uma criança ver, o cara saiu meu vizinho de casa, tá lá na Olimpíadas ganhando, entendeu? Acho que tem, Meio que eu também tenho uma chance, né? Se espelhar mesmo no atleta. Entendi. E vocês acreditam que o Brasil está no caminho certo, então? Para se tornar uma potência olímpica e até mesmo nos aspectos da educação, como o professor falou? Eu acho que falta um pouco ainda de incentivo. Eu acho que ele tem as ferramentas certas, ele só não Não está tá sabendo sabendo usar. aproveitar. E, professor, qual é a mensagem que os jogos vão deixar para a gente? Esse momento de incerteza que a gente está no país, a gente não sabe muito o que vai acontecer depois dos Jogos Olímpicos. As expectativas da população, vai ter os Jogos, que bom, vou poder sentar e assistir na minha casa os Jogos, vou me divertir. Isso já é bom. E ainda as pessoas estão receosas para falar, talvez um medo do 7-1 novamente, medo de outras coisas que têm relação com a política e a economia, né? Mas, por enquanto, as expectativas são meio neutras, talvez, um pouco positivas, que a esperança é a última que morre, né? Mas é complicado ter uma conclusão, assim, qual a expectativa dos jogos. Entendi. Bom, o nosso programa está terminando. Eu agradeço a presença do professor, doutor em Educação Física, Leandro Mazei. Obrigado pela presença, Eu que agradeço. professor. E aos alunos da Universidade São Judas, que são sempre bem-vindos. E se você aí de casa quer dar alguma opinião ou tirar dúvidas, curta nossa página no Facebook e aproveite para ficar por dentro de tudo o que acontece na TV São Judas. A gente fica por aqui e até o próximo programa.